Olá, minhas companheiras e meus companheiros, a luta continua e continua sempre. É uma luta secular e nós estamos nela e não abrimos mão. É uma luta, sobretudo, contra o poder da religião ou da religiosidade. O poder exercido por sacerdotes que controlam um povo e uma nação. Assistimos agora a vários noticiários dando conta de que traficantes de Cristo expulsam pais de santo, mães de santo, sacerdotes da cultura afro-brasileira das suas comunidades, os proíbem de usar roupa branca, os proíbem de realizar seu culto, de cultivar seus deuses. Quem são esses traficantes de Cristo? São criminosos diretamente ligados às igrejas neopentecostais, convertidos a Jesus, mas não à sociedade, não ao bem, convertidos a um Jesus e a um Cristo que serve a senhores religiosos com interesses inescrupulosos e escusos. Eles são o braço armado na luta contra outras religiões, para o domínio religioso de uma sociedade e de um povo. A perseguição religiosa a outros deuses, a quem exerce ou quem tem devoção por outros deuses que não o Deus oficial do poder estabelecido que controla um povo e uma nação, é milenar. No Egito Antigo, cada vez que mudava o faraó, mudava o culto aos deuses ou determinados deuses. De repente eles tinham 300 deuses, de repente tinha um só, Ra, o sol, e todo mundo tinha que mudar. Porque quem tem o controle de Deus ou o controle das divindades controla um povo e controla uma nação. Roma impôs os seus deuses em todo o seu império romano. Mais tarde, quando Constantino se converteu, impôs o cristianismo a todo o império romano, destruiu os deuses romanos e aceitou um único Deus, o Senhor Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, e em nome de outros deuses antes de Constantino, em nome de todas as religiões, os sacerdotes sambaram em cima do povo, usando do poder que lhes é conferido de controlar Deus. Eles sabem o que Deus fala, eles sabem o que Deus vai falar. Qualquer sacerdote de qualquer religião, eles são os donos de Deus. Eles dizem, Deus falou comigo, Deus quer isso, Deus quer aquilo. E na maioria das vezes são punitivos, são acusadores, são conservadores, são causadores de traumas os mais diversos. E aí vem a Inquisição, por exemplo, tinha que ser feito conforme o Deus dizia a Torquemada, aquele Deus de Torquemada. E o Deus do rei James, do rei Tiago, da Inglaterra, que rompeu com a Igreja Católica. E o Deus de Lutero e dos países que se tornaram luteranos. A religião sempre está associada ao domínio de uma nação e de um povo, pelo poder de um Deus, propriedade daquela religião. E é assim que a gente vai avançando no Brasil de hoje, com o fundamentalismo neopentecostal similar ao fundamentalismo islâmico nos países do Oriente Médio, da jihad, daqueles islamitas radicais que explodem como bombas em nome de Deus, do Deus deles, e que levam ameaça e terror a quem não pratica a religião deles. Há um filme claramente que mostra isso, um documentário, não sei localizar onde, enquanto o Shah da Pérsia hoje o Irã, governava o Irã, os homens eram livres, não usavam barba nem bigode, as mulheres não usavam chador, não usavam lenço, nem cobriam o rosto, podiam dirigir carro. No dia seguinte ao golpe, no dia seguinte à Revolução Islamita, em que o Ayatollah tomou posse, os homens deixaram crescer o bigode. Todos os homens têm bigode. As mulheres cobriram o rosto, porque senão o Deus do Shah já não servia mais, o Deus do Ayatollah ia metê-los na cadeia, persegui-los em nome de Deus. Imediatamente tiveram controle dos costumes da nação. Então, quando a gente vê os traficantes de Cristo impondo pela força das armas a palavra de uma religião, porque uma coisa é a fé
a crença numa divindade. Outra coisa é a religião. É você estabelecer sacerdotes que são os donos de Deus, que chegam do púlpito e diz: Deus falou comigo, Deus é testemunha, Deus fala por eles. Quantas vezes na minha infância, eu sou antigo, eu ouvia dizer que o padre é o representante de Deus na terra. Eu olhava aquela figura de negro, de preto, aquela figura que parecia um urubu andando pelas ruas, aquela batina de preta. E dizia: ele é o representante de Deus na terra, tem que respeitar, ele é intocável. É assim que os sacerdotes judeus também, aqueles que crucificaram e condenaram Jesus, também pensavam e exerciam sobre o povo judeu essa autoridade. Não tenha dúvida, o reinado dos juízes para os hebreus, que durou mais de 300 anos, o que eram juízes senão os sumos sacerdotes de cada tribo, que impunham a vontade e diziam: Deus falou comigo. São intocáveis porque são homens de Deus. Realmente, a religião vista sob esse prisma, ela é opressora, ela não é progressista. Ela é fonte de cativeiro, de escravidão, de dominação. E os safados, para dizer outro nome, os canalhas religiosos, líderes canalhas religiosos, que usam o nome de Deus para controlar um povo e uma nação, sabem que estão fazendo isso. E sabem o proveito que tiram disto. De um povo ignorante, de um povo dócil que precisa acreditar em alguma coisa. É lamentável. Traficantes de Cristo. A que ponto chegamos? Já não bastavam os atletas de Cristo, os artistas de Cristo, as mulheres de Cristo, os homens de Cristo, os empresários de Cristo. Agora nós temos os traficantes de Cristo. Que coisa boa, que interessante. Ora, vão catar coquinhos. E nós continuemos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.